No último dia 18 de fevereiro, completou-se um ano da descabida e absurda prisão do líder oposicionista Leopoldo Lopes na Venezuela. Um tema que talvez possa não significar ou não impactar o dia a dia de um país como o nosso, que enfrenta tantos e tantos desafios no campo da política, no campo da economia, como se estivéssemos à margem ou à beira de uma tempestade perfeita se formando no âmbito econômico e no âmbito da política. Mas o que está em jogo na Venezuela são valores universais com os quais nós precisamos nos empenhar. O que está em jogo é a democracia, o que está em jogo é a liberdade de expressão, o que está em jogo é a convivência com a diferença. Mas como se não bastasse, foi efetuada a igualmente absurda e violenta detenção do prefeito de Caracas, o senhor Antônio Ledesma, outra importante liderança da oposição a um regime que tem se mostrado reacionário e abusivo, além de incompetente na gestão daquele país, que tem tudo, todas as condições para ser um país próspero e dinâmico. Agora, o que chama a atenção, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e falo aqui na condição de parlamentar que atua na Comissão de Relações Exteriores, tendo tido o prazer, inclusive, de presidir a Comissão de Relações Exteriores nos últimos 2 anos. O que chama a atenção é a timidez, é a forma quase omissa, por que não dizer omissa, com que nós, lamentavelmente, percebemos a nota do Itamaraty a propósito do atual momento vivido pela Venezuela, na qual insta as partes a buscar o entendimento e sequer menciona a prisão sob vagas alegações de golpismo de um líder eleito como prefeito de Caracas, não nos oferecendo, sinceramente, nessa quadra, razão para otimismo em relação às mudanças e aos rumos da política externa brasileira. Senhoras e senhores senadores, como aprendemos às duras penas, no Brasil que lutou pela redemocratização e em outros tantos países do nosso continente, a liberdade e o direito de expressão, a pluralidade e a possibilidade de dissentir são fundamentos inalienáveis. Nos nossos dias, em qualquer lugar, não pode haver e não há legitimidade fora do ideal democrático. Logo após a abertura dos trabalhos legislativos, ocupei a tribuna para partilhar com colegas senadores preocupações e expectativas para o novo ciclo da presidente Dilma Rousseff na área da política externa. Dentre outras muitas correções de rota, então assinaladas, sugerimos a necessidade de superarmos a chamada, aspas, paciência estratégica que vem dominando a nossa relação com os nossos vizinhos problemáticos. Cobrei aos formuladores da nossa política externa a capacidade de resistir aos regimes amigos, notadamente os da Venezuela e da Argentina, com quem os governos do PT mantêm fortes vínculos de cunho marcadamente ideológico. Retorno agora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a essa tribuna por um sentimento de sincera solidariedade para com o povo venezuelano, com os filhos e as filhas dessa grande nação vizinha, pela qual nutrimos o mais profundo respeito e fraternal admiração. Ouço com extremo prazer o senador Álvaro Dias. Senador Ricardo Ferraz, os cumprimentos a Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento. Pronunciamento que falta no Palácio do Planalto e no Itamaraty. Não se admite o silêncio do governo brasileiro diante da violência avassaladora que toma conta da Venezuela,
com um presidente truculento, boquirroto, prepotente, autoritário. Esse espetáculo de violência patrocinado por ele, ainda agora com o prefeito detido, é a consagração de um sistema autoritário, implacável, que tem que ser condenado pelos democratas de todo o mundo. Não há justificativa para o silêncio do governo brasileiro em nome do nosso povo, em razão das suas tradições democráticas. Essa violência tem que encontrar uma reação à altura do mundo civilizado. E, certamente, um país como o nosso, com a grandeza do nosso país, tem que ter presença marcante na hora dessa reação inevitável. A nossa solidariedade também aos venezuelanos e os cumprimentos a Vossa Excelência. Agradeço ao senador Álvaro Dias e peço permissão a Vossa Excelência para incorporar a parte que Vossa Excelência faz ao nosso pronunciamento. Confesso, inclusive, que é com muita tristeza e também com crescente preocupação que acompanhamos a escalada da crise que castiga nosso querido vizinho do Norte e que tão mal tem feito ao povo daquele país. Crise, aliás, que a um só tempo é política, é econômica, é social, enfim, há um conjunto de variáveis que neste momento impacta a Venezuela. Na economia, testemunhamos, incrédulos, um país com o potencial de tornar-se um dos mais prósperos do continente, detentor de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que, não obstante, parece marchar para o absoluto colapso econômico. É tão severa a escassez de alimentos que as pessoas fazem filas quilométricas, que demoram horas para comprar produtos básicos, bens essenciais de primeira necessidade à manutenção do seu dia a dia. Tão grave e generalizada é a crise de abastecimento que, segundo recente veiculação da rede CNN, um pequeno pacote de preservativos chega a custar o equivalente a cerca de 55 euros, ou seja, R$ 180 no mercado oficial. É o colapso em todos os níveis do abastecimento. Estimativas internacionais assinalam o encolhimento de 4% da economia venezuelana apenas em 2014. O déficit fiscal já compromete 20% do Produto Interno Bruto Nacional, quase o dobro do índice verificado, por exemplo, na Grécia, que atravessa a pior crise financeira da sua história. A produção de petróleo retraiu-se em 25% e a inflação já é a maior do mundo. O flagelo da economia é o flagelo de toda a sociedade venezuelana, que está empobrecida e maltratada. Aumentou expressivamente no último ano o contingente de pobres e miseráveis do país, ameaçando os ganhos sociais, e eu tenho aqui que admitir, obtidos nos primeiros 16 anos em que esteve à frente do governo o senhor Hugo Chávez. Contudo, não é apenas o atual descalabro econômico que serve de combustão ao mal-estar que transborda na sociedade venezuelana. Ouço com prazer a senadora Ana Amélia. Caro senador Ricardo Ferraz, eu também vou abordar esse tema, mas Vossa Excelência, e como aqui é natural na Casa Política, cada parlamentar tem uma visão própria a respeito dessa situação, eu diria, caótica que vive a Venezuela. E é exatamente por conta desse cenário de gravidade, com desabastecimento generalizado, em que as pessoas hoje, ser comerciante, vender gêneros de primeira necessidade é um crime na Venezuela. Estão sendo presos os empresários sobre as acusações as mais estapafúrdias, eu dizia, assim como foi a prisão do prefeito de Caracas, o Ledesma. Então, cria-se o governo para ocultar os problemas gravíssimos que a população já não suporta mais vivê-los, de desabastecimento e dessa falta de liberdade democrática, cria-se esses factoides, colocando na prisão um prefeito eleito democraticamente, sob a acusação de que está tramando uma conspiração para a derrubada do governo. Então, é exatamente essa forma tolerante de ver uma crise de um vizinho
em que nós tivemos digamos, uma atitude completamente diferente, quando o Paraguai, aqui dentro da lei, fez um impeachment do presidente e o governo brasileiro tomou a iniciativa imediata de suspender o Paraguai do Mercosul. E agora a Venezuela é membro do Mercosul, as cláusulas democráticas não são diferentes, são as mesmas cláusulas. E isso que está acontecendo na Venezuela, pelo menos, deveria merecer uma atenção mais atenta, porque isso vai comprometer o já enfraquecido Mercosul. E também da Argentina, Vossa Excelência se ocupou desse tema, a Argentina, nosso parceiro preferencial, acaba de fechar um acordo com a China que praticamente tira o Brasil de cena na relação bilateral. Então, parabéns, senador Ricardo Ferraz, e também porque Vossa Excelência teve a coragem de trazer aqui para falar na Comissão de Relações Exteriores uma das opositoras ao regime, a deputada Corina, cujo mandato foi cassado pela mão forte do Poder Executivo venezuelano. Agradeço a Vossa Excelência pela atenta e precisa contribuição à reflexão que trago, porque se o governo federal, se o Itamaraty, que deve conduzir a nossa política externa, se é pequena num momento como esse não pode e não deve ser o papel do Senado da República. E tampouco o papel da Comissão de Relações Exteriores, até porque ávidos estamos de que o marasmo possa ser superado, a inércia possa ser no Senado superado e nós possamos constituir as nossas comissões permanentes para que nós possamos dar continuidade aos debates, às audiências públicas, dizendo aos brasileiros e a todos que nos acompanham que nós não vamos nos curvar diante desses acontecimentos que estão acontecendo não apenas na Venezuela, mas também na Argentina, que tem grave e grande impacto na realidade brasileira. Mas ouço com prazer o senador Medeiros. Senador Ferraz, muito feliz o seu pronunciamento e nos remete a uma questão muito importante, que é a soberania do nosso país. A forma como o Brasil vem se comportando não é de agora, é de tempos. No caso da Bolívia, em outros casos aqui na América do Sul, e eu diria, essa quase cumplicidade com essas atrocidades que esses governos vêm cometendo, essas democracias, entre aspas, porque quando se pretende acabar com, vamos dizer assim, com os opositores, não no argumento, mas na bala, isso é muito, muito complicado. E o senhor colocou bem, nós não podemos nos apequinar, até porque, como diz o ditado, quem se comporta como verme não pode reclamar quando é pisado. E, infelizmente, se essa casa não enfrentar esse problema, nós vamos ficar vendo calmamente o Brasil se venezuelar. Alguns poderão dizer que é um exagero, mas aqui a gente já vê algumas semelhanças, tais como qualquer voz que seja contrária ser taxada de golpista ou de golpismo. A cada voz do contrário é como se estivesse já querendo derrubar o governo. A gente sabe que poder não se ganha, poder se toma. Agora, nós temos um processo aqui já consolidado, de instituições consolidadas, e que nós temos que ficar atento porque, de tempos em tempos, a gente vê nuances do governo brasileiro flertando com esses regimes. É decreto que vem para cá, muita paciência, vamos dizer assim, paciência entre aspas, flerta com essas ditaduras disfarçadas de democracia. E Vossa Excelência, com toda a experiência que tem, vem aqui e coloca o pingo nos is, e eu comungo totalmente com o seu pronunciamento. Muito obrigado. Agradeço a contribuição de Vossa Excelência e, com igual prazer, ouço o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Ferraz, apenas um breve à parte para me solidarizar com o pronunciamento muito oportuno de Vossa Excelência. Eu fui membro da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa sob sua presidência e tenho as melhores lembranças do seu desempenho na comissão. E Vossa Excelência, hoje na tribuna, retoma uma linha de trabalho que já iniciou naquela comissão, na presidência da comissão. Me lembro da sua atitude corajosa
em solidariedade ativa ao diplomata brasileiro Eduardo Saboia, a sua atitude de ir até a fronteira do Brasil para poder propiciar a saída segura dele de uma situação vexatória e perigosa para ele. Nós, sob sua presidência, a comissão votou um requerimento de minha autoria de convite ao embaixador da Venezuela para que viesse à comissão exatamente para tratar de problemas de violação de direitos humanos no seu país. Violações que se intensificam, que se agravam. Espero que na retomada dos trabalhos da comissão nós possamos, com o mesmo denodo com que Vossa Excelência se empenhou em solidarizar-se com a deputada Corina, com o embaixador Saboia, nós possamos também, nessa legislatura, retomar essa linha de solidariedade ativa àqueles que lutam pela democracia na Venezuela. Muito obrigado. Inclusive, com a retomada dos trabalhos na Comissão de Relações Exteriores, com base em resolução que todos nós aprovamos, nós teremos ainda na primeira quinzena de março a presença de Sua Excelência, o chanceler Mauro Vieira, não é? Cumprindo determinação desta resolução para que ele possa debater conosco os rumos da política externa brasileira. Então, ainda na primeira quinzena de março, teremos a oportunidade de passar em revista a todos esses temas, né? Esses temas que se relacionam à Venezuela e os impactos e a relação com o nosso país desse recente acordo firmado entre a Argentina e a China, que traz impactos muito negativos à construção de uma área comum aqui no nosso Mercosul. Apenas para concluir, mas só apenas um posto Pois não, escrito. senador. E o embaixador e o ministro Mauro Vieira haverá de receber da comissão manifestações veementes de muitos de nós de contrariedade a esta nota covarde do Brasil, do governo brasileiro, em relação aos últimos acontecimentos da Venezuela. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, me parece dever imprescritível de todos nós oferecer uma enérgica contribuição à defesa desses que são valores e princípios que não podem ser negociáveis. Dentro, evidentemente, das normas legais e com as armas do direito em qualquer situação em que elas se encontrem em risco. Contra o rastro de crimes e de violações perpetradas pelo presidente Maduro, temos o dever de invocar a letra dos atos internacionais e dos tratados que somos signatários. A República Bolivariana da Venezuela é hoje membro integral do Mercosul, ao qual acedeu com o compromisso de respeito à cláusula democrática inscrita nos documentos constitutivos do Mercosul. Por essa razão, o que acontece na Venezuela ou em qualquer outro dos países que compõem o Mercosul interessa, sim, ao nosso país. Nossa longa tradição de não interferência em assuntos de natureza interna de outros países não deve nos impedir de condenar as arbitrariedades cometidas por qualquer país, desde que se transforme em tema com repercussões sobre valores que nos são caros, como a democracia, os direitos humanos e a liberdade de expressão. Na triste fase atravessada pela política externa do atual governo brasileiro, em que cálculos ideológicos e até partidários parecem se sobrepor ao que há de permanente e absoluto no interesse nacional, só nos resta esperar que, diante do nítido agravamento da situação venezuelana, o Brasil adote atitude compatível com a sua liderança e com o seu peso político na região. É essa manifestação que faço, senhor presidente, na expectativa de que o novo chanceler, o embaixador e experiente embaixador Mauro Vieira, possa dar um rumo diferente na coordenação e nos rumos da política externa brasileira. O Brasil deve se oferecer, sim, como mediador, mas não pode continuar se apequenando, não pode continuar se acovardando diante das violações que estamos observando na Venezuela. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.